em 7 segundos. No ar. Mega Cana Tech Show 2021. Um oferecimento de Ubifol, Copert, Usina Coruripe, Smart Breeder, Solis, Ciamig, Cana Campo. Olá, muito boa noite para você que está aí do outro lado da tela nos prestigiando. Que bom ter a sua companhia no programa de hoje, que principalmente para nós mulheres é mais que especial. E para essa noite maravilhosa, com as mulheres do agro, teremos Angélica Silva e os desafios das mulheres no agro. Tereza Vendramini em Os Presidentes Convidam. Ela vai nos falar sobre a pauta do agronegócio para 2021 e 2022. O Agro é Cana com Malu Naschheiner, que nos conta a sua trajetória e o papel da mulher no agro. O futuro do melhoramento genético com Luciana Castellani, do CTC. Raquel Rezende nos falando sobre inovação e os benefícios da interação com as AGTECs no Brasil. E o que mais a gente tem, Vitória? Boa noite, Dri. Boa noite, pessoal. Teremos também o 5º episódio da websérie O Açúcar Não é o Vilão e um giro pelo setor trazendo as notícias do portal Mega Cana. Além disso, eu vou trazer para vocês também as novidades das empresas que estão conosco na 13ª edição da Mega Cana Tech Show. É muita informação e conteúdo. Fique com a gente, o seu Mega Cana TV já está no ar. É uma satisfação ter você com a gente mais uma vez ligado no que acontece aqui no Mega Cana TV. A 13ª edição da Mega Cana Tech Show é uma realização da Cana Campo, a Associação dos Fornecedores de Cana da região de Campo Florido, e também da Ciamig, a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais. Agradecemos a todas as empresas participantes, em especial aos nossos patrocinadores Masters, Ubifol, Copert, Usina Coruripe e Smart Breeder. Cada vez mais a Ubifol se conecta com seus clientes dia a dia, criando uma proximidade de coparticipação e também busca, junto aos seus colaboradores, inovações e tecnologia aplicada ao campo, atendendo cada necessidade em tempo real. É nossa responsabilidade ofertar soluções através de nossos produtos que gere confiança, transparência e lucratividade. Somos a Ubifol. No campo, a vida segue seu curso em constante transformação. Para plantar com responsabilidade e produtividade, precisamos observar e respeitar cada detalhe desse ciclo. Com pesquisa e tecnologia de ponta em defensivos biológicos, podemos dar mais vida às nossas lavouras, construindo hoje a agricultura que queremos para o nosso futuro. Copert Brasil 10 anos, tecnologia viva que transforma o campo. Instabilidade, imprevisibilidade, insegurança, preocupação. O cenário atual pode parecer assustador para quem está à frente das decisões. É preciso estar atento a mudanças, agir rápido e ser assertivo. Neste momento, tudo que você precisa é de um parceiro tecnológico eficiente, confiável e que o ajudará a superar as suas dificuldades. Uma plataforma que você pode confiar para compartilhar seus dados, obter previsões e tomar decisões que o levarão a atingir seus objetivos. Ainda bem que você tem a Smart Breeder. Traduzimos a revolução digital em sustentabilidade. Da análise de dados às recomendações assertivas.
Levamos nosso trabalho a sério. Estamos unidos, estamos conectados, estamos com você. Como eu disse, hoje o nosso programa está para lá de especial. Um programa das mulheres do agro, especialmente para todas as mulheres e também para os homens que nos respeitam, admiram e apoiam. E, acima de tudo, compartilham conosco a árdua e apaixonante tarefa de tocar um setor fundamental para o nosso país. Atualmente, o maior da economia brasileira, que leva alimento e energia às famílias e é uma das principais locomotivas do progresso do Brasil. E é por isso que está aqui comigo para abrir o Mega Cana TV de hoje, Angélica Silva, coordenadora administrativa da Cana Campo. Angélica, muito boa noite para você. Prazer ter você aqui com a gente nessa noite. E antes de começarmos o nosso bate-papo, a gente sabe que as mulheres têm cada vez mais conquistado posições de destaque no mercado de trabalho, em vários setores da sociedade. No agro, isso não é diferente, né? Entretanto, mesmo aqueles números, né, que chegam até nós sendo animadores quanto à nossa participação nas diversas áreas que o agronegócio abrange, a gente sabe que as dificuldades de ser mulher num setor predominantemente masculino ainda existem, né? E a partir disso que eu te pergunto, então, na sua opinião, quais são os maiores desafios de ser mulher no agro? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Bom, eu considero, são vários, mas eu considero assim bem relevante a questão do uso adequado da informação e da tecnologia. Porque hoje nós somos bombardeadas com muitas informações. E uma situação que pode acontecer externamente ao país pode afetar diretamente o nosso negócio. E eu acredito assim que quando você sabe fazer o uso adequado, que você sabe buscar as informações que o mercado te traz, você está mais preparado para antecipar os fatos que podem impactar diretamente o nosso negócio. E o mesmo com a tecnologia, né? Porque eu acho que uma gestora, ela tem que estar a par do que tem de melhor, tanto para poder desenvolver pessoas, como para poder usar na nossa tecnologia de produção, esse tipo de coisa. E conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que foi aí a sua história, a sua caminhada para chegar até aqui? A gente conversava um pouquinho antes aqui, pessoal. Só de Cana Campo já são o quê? 15 anos, né? 15 anos. E no agro um pouco mais de tempo. Isso. Qual foi a sua maior dificuldade, Angélica? Olha, dificuldade, eu acho que assim, todo profissional, principalmente mulher, no início da carreira, você passa por várias situações. Você passa por várias situações e, assim, difícil dizer aquele que não sofreu algum tipo de preconceito, né? Mas existe, assim, é mais importante do que você detectar o preconceito, machismo, seja lá o que for, é você se posicionar diante da situação. Porque, por exemplo, você pode encarar essa situação como obstáculo, e daí você vai travar ali, como você pode encarar essa situação como um desafio. Então, a dificuldade minha na época, como um profissional jovem, inseguro, né, e de todos os demais, é ter esse time para você transformar aquilo como um objetivo. Então, os objetivos estão ali para ser alcançados e superados. Né? Então, acho que é mais importante o seu posicionamento diante da situação ocorrida. A partir dali, se você está preparado, se você tem conhecimento, eu acho que não pode ser esse tipo de coisa que te desvia do seu caminho. E isso a gente vai aprendendo também no dia a dia com a experiência, né, Sim, Angélica? sim, com as sim. situações que vão aparecendo, né? Sim. Bom, para a gente continuar aqui, ó, o ambiente de trabalho mudou muito, a gente sabe também nos últimos anos, e algumas mulheres afirmam que essas questões de machismo, de preconceito, já estão mais amenas, né, em muitos ambientes de trabalho. Como é que você enxerga essa questão de uma maneira geral dentro do setor que você atua, dentro do agro e também lá na Cana Campo? Olha, dentro do setor eu percebo mudanças. O machismo, ele existe sim. Né? Não na proporção que era há um tempo atrás, graças a Deus. Mas, assim, a gente percebe dentro do nosso setor, principalmente o setor de cana aqui, vamos falar assim dos nossos associados, produtores que a gente convive com eles diretamente, que existe muitas mulheres à frente de empreendimentos. É frequente ver isso. O que há um tempo atrás a gente não tinha essa percepção. E outro ponto positivo é que a maioria deles estão engajados em projetos de sucessão. Então você vê filhos e filhas sendo treinados igualmente
para assumir a direção da empresa, né? Em relação à Canacampo, bom, o que eu posso dizer da Canacampo é que as diretorias que vieram ao longo dos anos têm uma percepção diferente em relação a esse tema, preconceito, machismo, porque há 15 anos eu fui convidada a participar da empresa e fazer a gestão do negócio. Então, assim, uma mulher, eu fui convidada há 15 anos atrás, então já tinha uma mentalidade diferente. E era uma outra realidade também. E era uma outra realidade. E muito interessante isso que você falou da questão da sucessão, né? Porque antigamente a gente via realmente aquela figura masculina. Que tocava todo o negócio, né? E raramente os filhos eram preparados, né? E isso se fosse, mudado. Era o filho homem. Era o homem que era preparado, né? Isso tem mudado. Felizmente, né? E a gente sabe que a liderança é uma habilidade aí que a gente, né, vai desenvolvendo com o passar do tempo. E a gente sabe também que, de maneira geral, as mulheres, né, nós costumamos exercitar mais a nossa empatia nas nossas atitudes, nas nossas relações. Você acredita, Angélica, que essa característica pode ajudar nas relações de líder e liderados? E quais as dicas que você dá para as mulheres assim que querem conquistar essa liderança? Olha, eu acredito que a empatia ela é sempre bem-vinda. E nós, mulheres, nós temos realmente essa facilidade, porque a gente tem uma sensibilização com a dor alheia, com o sentimento alheio, então isso gera empatia. Eu considero isso muito positivo na relação líder e liderado, essa afinidade, né, essa proximidade. Em relação à liderança, a gente considera a liderança como uma habilidade, e ela realmente, se não tão boa, ela pode ser desenvolvida, né? E eu considero que para ser um bom líder, você tem que se conhecer muito bem, você tem que ter valores bem claros, tem que ter um senso de justiça e igualdade, porque a partir daí as pessoas vão poder se inspirar e seguir você. São palavras-chave e que servem para todos os setores de atuação, né? A gente fala aqui especificamente do agro, Angélica, mas acho que serve para todas as mulheres liderança são pessoas que seguem você para tornar você um líder. Então, eu acho que seu senso de justiça e igualdade, eu acho que é o que faz as pessoas perceberem e se inspirar em você e segui-lo. Muito bem. E para a gente finalizar, nós temos também informações que atualmente cada vez mais mulheres entram nos cursos ligados à agronomia, né? Eu queria que você deixasse uma dica para, né, essas mulheres, para que elas vençam o desafio de serem mulheres do agro e como que elas podem fazer para se desenvolver bem profissionalmente. Bom, eu acho que toda mulher ela pode ser e fazer o que ela quiser. Muito bem, concordo plenamente. Ela pode ser estudar agronomia, zootecnia, o que antes eram profissões predominantemente masculinas. Hoje isso não existe mais. Mas eu penso que tem 3 pontos para qualquer escolha ter sucesso. Ela tem que ter determinação, ela tem que ter persistência e humildade. Eu acho que determinação porque ela pode comprar o melhor MBA nacional e internacional, mas se ela não tiver determinação, ela não vai concluir. Persistência porque a gente não acorda todos os dias motivados. Tem aquele dia que a gente precisa da disciplina, né? Disciplina, na verdade. E humildade porque quando a gente entende que nós somos feitos para dar e receber, que nós sempre vamos estar ensinando e aprendendo, que só nesse momento a gente cresce, eu acho que então isso fecha a condição de falar assim, olha, eu escolhi fazer algo, e se você tiver esses 3 pontos, essas 3 características, eu acho que você vai ter sucesso. Perfeito, não teria o que complementar. Você foi assim muito feliz com as suas palavras, não só falando diretamente às mulheres do agro, mas como eu disse e repito, acho que todas as mulheres que estão nos acompanhando no Mega Cana TV se sentiram representadas. A gente sabe que a nossa rotina não é fácil, não temos uma única jornada, não é, Angélica? Então esse recado com certeza veio para todas. Dupla jornada. Às vezes tripla. E muita disciplina que dá certo. Muito obrigada pela sua participação, adoramos aqui as dicas que você trouxe para a gente e a gente continua com o nosso Mega Cana TV, mas já, depois de um breve comercial. Até já.
O H2 Copla, ao longo das últimas 4 safras, tem trazido enormes benefícios, ajudando a enfrentar as adversidades climáticas. Os incrementos de produtividade médio são superiores a 15% e o retorno sobre o investimento de 600%. Isso quer dizer que para cada real investido, retornam R$ 6 em produtividade. Temos excelentes condições para você adquirir o seu H2 Copla. Com a aplicação desse produto na sua lavoura, você vai colher ótimos resultados. Conte com a gente. E agora nós temos a honra de receber aqui no Mega Cana TV a senhora Tereza Vendramini, a primeira mulher a presidir a Sociedade Rural Brasileira em 100 anos. Muito obrigada, Tereza, por gentilmente ter aceito o nosso convite para brilhantar ainda mais esse nosso programa de hoje. Parabéns e cada vez mais sucesso aí na sua trajetória. Para mediar esse bate-papo, os nossos presidentes, Dani Frangiosi, que está aqui comigo. Boa noite, Dani. Boa noite. E Mário Campos, que está online nesta noite com a gente. Boa noite, Mário. Boa noite. Pessoal, é com vocês. Um ótimo papo. Obrigado. Boa noite, Mário. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite. Olha, eu que agradeço. Eu quero dar uma boa noite aí para a Adriana, que fez a apresentação. Quero dar uma boa noite aí para o Mário Campos. E uma boa noite para o Dani, que está aqui comigo hoje, né? Os meus parceiros hoje aqui da nossa conversa. E agradecer a Mega Cana, uma oportunidade para mim muito bacana, para poder estar com vocês, né? E participar desse evento que eu sei que é muito importante já para o Brasil, já tem um lugar aí no Brasil. Nós que agradecemos a sua presença aqui no evento, né, que vai ser marcante aí nessa edição da TV Mega Cana Online. E o brilhante trabalho que você vem fazendo, liderando as mulheres aí no agro, né, em reuniões em todas as regiões do Brasil. O papel importante também que você tem com os produtores rurais, de ir atrás deles, ver as reivindicações, quais os desafios para você colocar nas pautas aí, para levar lá para Brasília e trazer essas reivindicações e respostas para eles, né? E diante de todo esse cenário, assim, quais as principais pautas que a sociedade rural brasileira vem trabalhando? Obrigada, Dani. Olha, primeiro, obrigado aí de falar que eu estou junto com o produtor rural, que isso aí para mim é um prazer muito grande. E eu falo, Dani, que isso daí para a gente, né, que é produtor, eu sou produtora rural também, eu sou pecuarista, eu sou de uma família que mais de 80 anos, né, são de produtores rurais, então é uma coisa normal, é uma coisa natural estar com os produtores rurais, sabe, estar sempre junto, e como você muito bem falou, Dani, ouvindo, né, eu acho que a coisa mais importante é a gente ouvir e poder ajudar, de alguma maneira, a levar as pautas mesmo para Brasília. Ô Dani, mas tem uma coisa, eu vou te falar assim das pautas que a gente está desenvolvendo, mas eu falo bastante do agronegócio, né? Nós aqui hoje na Mega Cana, e tem um dado aí que eu acho importante para a gente começar a falar das pautas do agro, dos desafios, que é o PIB do agronegócio, né? Eu acho que a semana passada, se eu não estou enganada, o CPEA divulgou um PIB aí que acumula uma alta de mais de 9% aí no primeiro semestre. É uma coisa da gente ver como que nós estamos caminhando, né? Todos os setores, como a gente está andando cada vez mais. E o CPEA, se eu não estou enganado, ele prevê uma participação aí do agronegócio, do PIB total do país, em praticamente 30% agora este ano. Então, se a gente vê, né, antes eu falava assim, até o ano passado, esse ano, eu falo uma participação de 27% do PIB, olha como é que nós já estamos falando, né? Nós já estamos falando em 30%, olha como nós já estamos caminhando, né? E se a gente for falar de grãos, né, se a gente for falar de toneladas, é cada vez mais, 253 milhões de toneladas. É um Brasil crescendo e é um Brasil que está produzindo cada vez mais, né? Agora, com certeza, a gente tem vários desafios, né, Dani? Isso daí, e uma entidade como a minha, que representa o produtor rural, está sempre focada e antenada nisso daí. Então, ultimamente, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui sabe da regularização fundiária, né? De alguma maneira está acompanhando, é um dos temas que a sociedade rural brasileira tem acompanhado bastante, sabe? A gente considera
considero urgente a aprovação de um amplo projeto aí de regularização fundiária para o Brasil. Nós já tivemos alguns avanços, já estão caminhando, só que nós temos muita coisa para fazer ainda, sabe? Tem uma coisa positiva que eu tenho para falar disso, é elogiar o novo ministro aí, que é o Geraldo, né, que às vezes eu vou lá com ele e fico junto com ele, e ele está fazendo sabe, lá em Brasília, ele está fazendo um caminho aí de regularização fundiária bem bacana, eu acho que diferenciado aí para o Brasil. E tem uma coisa que eu falo, né, que o Brasil sabe, que durante décadas, né, famílias foram incentivadas pelos governos para migrarem para regiões muito distantes, né, e iniciaram atividades. Então eu acho que é um resgate para essas famílias, de alguma maneira, para elas continuarem produzindo. Olha, Dani, tem uma outra pauta que a gente está acompanhando bastante, até está em julgamento agora, que é o marco temporal, né? O marco temporal esteve algumas semanas aí, começaram os votos, né, dos ministros, e é uma pauta muito importante, não só, eu acho que para o agronegócio inteiro, né? A gente acha... nós nos preocupamos muito, né, com esse marco temporal, com esse julgamento que está acontecendo. Existem números assim que são assustadores, 1,5 milhão de empregos a menos, caso isso não seja um julgamento adequado para o agronegócio. Nós temos outro número que é muito grande, que é uma queda de 364 bilhões de dólares nas exportações, né? Então é um fato que esse julgamento do STF, ele pode afetar as propriedades aí em todo o Brasil. E eu acho que só para fechar esse começo da nossa conversa, eu falei só de 2 grandes desafios que a gente está acompanhando, mas o Brasil tem vários outros, Dani. Eu acho que é falar que nós, produtores rurais, nós precisamos de previsibilidade, né, nas nossas relações jurídicas, né? E eu acho que isso precisa acontecer de alguma maneira para que a gente possa produzir, e acho que investir, né, gente? Acho que eu estou aqui com vocês dois que trabalham muito com isso. Eu acho que essa previsibilidade, né, dá para o produtor rural até uma segurança para ele fazer um investimento maior dentro da sua propriedade. Tereza, é um prazer tê-la conosco. Eu que participo lá do IPA, da FBA, das reuniões, sei o quanto as pessoas lá valorizam a sua presença. Tive recentemente uma reunião onde você estava e a gente sabe que hoje o agro é das Terezas, né? Tanto você quanto da ministra, tá? Então é um prazer tê-la conosco. Você falou muito bem, né, da questão da regularização fundiária, do marco temporal para as terras indígenas, do julgamento. Agora, um tema muito importante é a questão da regularização ambiental. Nós temos uma legislação aí que é uma legislação das mais restritivas do mundo, que é o Código Florestal, mas é uma legislação aprovada lá em 2012, passou por todo um processo de judicialização. Agora a gente tem caminhando aí para vários estados regularizando aí os PRAs, né? Por exemplo, Minas Gerais regularizou o decreto do PRA apenas esse ano, em fevereiro, né? Então, quais são as principais orientações que a sociedade rural brasileira dá a seus associados sobre a regularização ambiental? Olha, você tocou num ponto tão importante, sabe, assim, é muito bom a gente falar disso daí, Mário. Então, eu acho que falar primeiro do nosso Código Florestal, né, como você citou, né, que eu falo, Mário, que o Código Florestal é o nosso fiador da sustentabilidade, né? A gente vive repetindo aí, em todos os lugares que nós vamos, vocês dois aí, que são grandes representantes também, importantes do agronegócio, como se todos os países, né, do mundo tivessem um código florestal com tantas regras de conservação como nós temos, nossa senhora, eu acho que a produção, né, eu acho que o mundo seria uma coisa muito diferente, né? Então o nosso código florestal foi aprovado aí em 2012 com amplas discussões, nós sabemos, né, com todos os segmentos da sociedade, e ele realmente impõe aí uma série de regras para a gente, né? E como eu gosto muito de falar, ele é o nosso maior fiador
gerador, né, como eu disse antes, de sustentabilidade e de conservação dos recursos naturais. E aí, você falou, né, você está falando de licenciamento ambiental, nossa regularização ambiental, nós estamos caminhando. Né, a gente está caminhando sempre junto aí com os nossos associados, os produtores do Brasil todo. E ainda, Mário, a gente ainda tem um problema de vários produtores não conseguirem se regularizar. Isso é um fato, né, que acontece no Brasil. A maioria, às vezes, eles tentam se regularizar, eles têm algum passivo e entregam tudo isso, eles de alguma maneira tentam né, ficar com tudo resolvido, e isso ainda não está caminhando assim tão como a gente acha que deveria ser, mas está tendo um caminho dentro do governo, né? Eu acho que vários, a gente tem essa conversa e diálogo, eles não recebem essa resposta, então é uma coisa assim frustrante para os produtores rurais, né? Eles quererem essa segurança, eles estarem equiparados, estarem de alguma maneira totalmente assim regularizados pelo nosso Código Florestal, e ainda a gente sabe, eu estou falando das dificuldades porque eu acho que é muito importante, porque senão parece, Mário, que é uma coisa tão fácil e não é assim, né? Eu acho que está existindo um caminho, né, dentro do governo, está existindo uma ênfase nisso. Até acho que nós também podemos falar do Analisa Car, que é uma ferramenta nova que começou agora. Se Deus quiser, Mário, que isso daí vá para o Brasil inteiro, está começando. Então eu acho que a gente tem essas ferramentas, mas ainda é um caminho difícil aí para o produtor rural, mas estamos caminhando. Como sempre, aí a dificuldade, né, de chegar também no produtor, levar essas informações, fazer ele entender alguma coisa também, sempre vai levando as discussões aí. Voltando ao marco temporal, né, que teve há pouco tempo aí a decisão do Supremo em adiar, a gente está vendo que está certos retrocessos, tanto no Código Ambiental quanto no próprio marco temporal. Gostaria que você fortalecesse aí qual que é a posição do CRB aí nesse tema aí. Olha, Daiane, você sabe que é uma luta, né, essa questão aí do marco temporal. Toda semana eu falo que é uma surpresa, a gente fica num suspenso aí, né, do que vai acontecer, como que vai ser, como vão ser julgados, né, como os ministros vão julgar. Então, a última coisa que aconteceu, né, a sociedade rural, ela participa desse julgamento, ela já foi ouvida pelos nossos advogados, ela é amicus curiae desse caso aí, né, desse julgamento do STF. E agora, a semana passada, o STF ele suspendeu, né, o julgamento, né, e nós tivemos um voto positivo do ministro Nunes Marques, que votou a nosso favor. Ele divergiu do Fachin. Então, até agora, nós estamos 1-1. Está uma luta, né? E o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, né? Nós continuamos com esse 1-1 aí, nós estamos agora aguardando a devolução das vistas, não tem data para se devolver esse processo para que ele continue sendo julgado. Agora, assim, o que eu acho que todo o agronegócio, né, os produtores rurais, de alguma maneira, todo mundo, é uma insegurança, como eu falei, uma insegurança jurídica muito grande, porque o resultado, Dani, de alguma maneira, ele pode afetar, sim, o direito de propriedade em todo o território nacional, né? Então, isso é uma coisa que, como eu disse, né, o produtor rural merece uma segurança jurídica, e que ele possa investir, que ele possa trabalhar de alguma maneira com mais sustentabilidade, eu acho que com mais segurança. E esse julgamento do marco temporal não está nos trazendo isso, ao contrário, a gente está nesse suspenso e esperando, vamos ver como é que isso vai caminhar. Tereza, a pandemia trouxe uma importância ainda maior para o agro brasileiro. Como você já citou, provavelmente estamos chegando aí a 30% do nosso PIB, um número espetacular. E, sem dúvida, a importância e o que a gente tem visto aí realmente acontecendo no campo, na agroindústria,
tem feito tem um efeito muito positivo para o país. Esse ano foi um ano muito desafiador. Nós tivemos uma das maiores secas da nossa história. Agora, os produtores estão iniciando aí plantio de soja, que é uma cultura muito representativa no agro nacional. Como você avalia, a posição do segmento neste momento que a gente está aí, de certa forma, com a vacinação, conseguindo aí resolver boa parte dos problemas da pandemia e voltando aí aos poucos aí à vida normal? Como que você está avaliando, então, esse segmento frente a essa crise climática, essa crise hídrica que nós tivemos e a volta, ao retorno e às atividades normais? Olha, você sabe que toda conversa que eu tenho, eu gosto muito de falar do que você perguntou agora, desse momento da pandemia, porque a gente ainda está vivendo isso, né? É uma coisa que a gente tem que pautar, é muito importante. Então, eu acho que são dois momentos aí muito, acho que significativos. Vocês são meus colegas, hoje meus companheiros, que nós estamos nessa conversa aqui hoje, viveram a surpresa que foi o ano passado, quando apareceu essa pandemia. A gente começou no mundo, chegou no Brasil, e a gente, de alguma maneira, o agronegócio não sabia como é que a gente ia caminhar nisso. E eu acho que o agronegócio mostrou no ano passado que estava preparado. Ele estava preparado para trabalhar, ele estava preparado, assim, eu gosto muito de falar dos nossos controles de sistemas sanitários, todos funcionaram, e o agro ficou dentro das suas, o produtor rural ficou dentro do seu módulo, dentro das suas fazendas, e nós produzimos. Eu falo que o Brasil provavelmente foi algum dos poucos países que a pessoa, o habitante daquele não tinha preocupação nenhuma que ia faltar comida, O agro mostrou, eu acho que o agronegócio passou isso daí. Agora, com certeza, você tocou em dois pontos muito importantes que o agronegócio, nós estamos passando, que a gente teve algumas geadas, em alguns lugares do Brasil houveram 3, 4 geadas em seguida, que foi um negócio que desestabilizou muitas pessoas. E agora você tocou muito bem essa crise hídrica que nós estamos enfrentando. E até outra coisa, antes da gente entrar aqui ao vivo, nós estávamos conversando fora aqui da gravação, fogo. Essa crise hídrica, essa falta de chuva, a gente sabe, nós estávamos brincando da temperatura, mas o fogo pegando fogo por todos, vários estados, e com certeza o produtor rural sofrendo com essa situação. O produtor rural, de alguma maneira, não esperava, de maneira nenhuma. Até uma coisa que o produtor rural sente muito quando ele é cobrado por isso daí, que é uma coisa que vem à revelia dele. Agora, como que eu vejo? Eu vejo, sim, que nós estamos usando cada vez mais tecnologia, com todas essas adversidades, com essas dificuldades que a gente está tendo. Graças a Deus, o agronegócio brasileiro, ele tem o uso e tem a oportunidade de usar as tecnologias próprias para a gente, para esse clima, para esse ambiente brasileiro. E olha, tem um número aqui que eu gosto muito, que até é surpreendente, que o Ministério da Agricultura divulgou esses dias o valor bruto de produção agropecuária, o VPB, em 2021. E tem um número que é astronômico, que provavelmente ele deve ser 1,1 trilhão. Isso significa todo o faturamento assim, bruto do setor. É uma loucura se a gente pensar como que a gente está caminhando e estamos produzindo. E até é um valor quase 10% maior que o faturamento bruto de 2020. Então, apesar dessas adversidades, dessas dificuldades que nós estamos passando, eu acho que quando a gente recebe uma previsão dessa daqui, que vem do Ministério da Agricultura, acho que dá uma força aqui para a gente continuar trabalhando. Tereza, eu e o Dani, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença, desejar sucesso contínuo aí na sua caminhada, defendendo a sociedade rural brasileira. É muito importante a sua posição hoje, a primeira mulher
a atingir esse posto tão importante na presidência da sociedade rural brasileira. A gente vê também a ministra, ou seja, as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço no agro brasileiro. Isso é muito importante para todos, para a sociedade brasileira como um todo, então a gente fica muito feliz. Tá? Eu agradeço muito a sua presença, eu e o Dani, em nome aí da Megacana, e a gente deseja sucesso contínuo a você. Muito obrigada. Olha, um grande abraço a você, Mário, ao Dani. É muito rápido aqui, mas foi muito agradável, agradeço a oportunidade. Assim, um abraço para todos os nossos amigos aí do Megacana que estiverem nos assistindo. E eu quero fazer um convite que eu sempre faço para os meus amigos, vocês são os meus novos amigos, para quando vierem a São Paulo, por favor, virem tomar um cafezinho comigo na Sociedade Rural Brasileira. Vai ser um prazer a gente sentar e prosear um pouquinho. Obrigada, meus amigos. Com certeza. Adriana, é com você. Muito obrigada, Mário. Ótima noite para você. Obrigada, Tereza. Boa noite. Dani, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Boa noite, até a próxima. Gente, a gente vai para mais um breve comercial e voltamos daqui a pouquinho com a Malu Naschreiner no painel O Agro é Cana. Não sai daí. Já já a gente volta. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. As cigarrinhas podem causar danos irreversíveis. Apenas um poder de outro mundo pode combater com eficácia essa praga. Chegou Maxsan, o inseticida da Ihara. Com molécula inédita que controla todas as fases. Com maior efeito de choque e residual. Maxsan, poder de outro mundo contra a cigarrinha. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Coloque um ponto final nas gramíneas. Chegou o Grover. Pega pesado com as gramíneas. O pré-emergente para a cana da Syngenta. O herbicida pré-emergente da Syngenta promove amplo espectro no controle das gramíneas e longo residual. Pode ser aplicado nas diferentes épocas do ano, além de ser altamente seletivo para a cana-de-açúcar. Grover pega pesado mesmo com as gramíneas. Grover é da Syngenta. Atenção, guardiões da produtividade UPL. Inimigo identificado à frente. Travar mira em cigarrinha. Ativar primeiro ataque. Pragas-alvo atingidas com sucesso. Cigarrinhas abatidas no primeiro ataque. Outras baixas devido ao efeito residual prolongado. Missão cumprida. Com inseticida esperto, você tem um melhor manejo com alta eficiência e longo efeito residual contra os inimigos da cana. Convoque os guardiões da produtividade UPL, os especialistas na proteção da sua lavoura. Atenção, consulte sempre o engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico. O que faz a vida evoluir são as constantes mudanças e a nossa capacidade de olhar para os desafios e transformá-los em inovação. Somos uma indústria de inovação. Aliamos a ciência e a prática, com pesquisa, sustentabilidade, operações inteligentes e presença em campo. Criamos soluções exclusivas que agregam mais vigor do começo ao fim da safra e garantem ganhos reais de lucratividade. Somos a Euroforte e vamos fazer você
você chegar mais longe. É hora de fortalecer o agro com a tecnologia da líder global em desenvolvimento, produção e comercialização de micro-organismos, gerando maior força no controle de pragas e doenças através de produtos com alta performance. E, claro, assistência técnica de ponta a ponta. Some suas forças ao controle biológico e venha ser mais forte com a Lallemand Plant Care. Somos fortes. Somos sempre fortes. Somos Lallemand. Leve, robusto, projetado especificamente para sua necessidade, alto rendimento, baixa manutenção, ótimo desempenho, fundamental para garantir segurança e integridade no transporte da cana-de-açúcar. Só quem tem um Sergomel sabe dos ganhos em uma operação logística. Sergomel, há 45 anos, excelência em equipamentos para o transporte de carga. Você conhece essa terra e sabe o valor das suas conquistas. Acompanha cada safra e vê a lavoura crescer de perto. A gente também conhece sua história com o campo. Por isso, a Yara está com você desde o início, trazendo tecnologias e soluções eficientes em nutrição. Assim, nossa paixão pela agricultura nos fortalece. E podemos trabalhar juntos para alimentar o mundo de forma sustentável. Estaremos juntos, superando todos os desafios. Yara e você. O conhecimento é o que nos faz crescer. Ela é agrônoma, formada pela Exalc USP, possui MBA pela Universidade de Pittsburgh e, além de muito competente no que faz, é muito simpática também. Está aqui para nos contar um pouco de sua trajetória e dos desafios e papel da mulher no agro, Malu Naschreiner, a primeira presidente de agro da Bayer, área conhecida como Crop Science Division. Boa noite, Malu. É um enorme prazer tê-la aqui conosco. A palavra é sua. Boa noite, Adriana. Boa noite a todo o pessoal da Mega Cana TV. É um prazer enorme participar aqui com vocês na noite de hoje. E acho que o meu grande objetivo é dividir um pouco da minha história, da minha jornada, mas trazer junto com isso um pouco da evolução que eu pessoalmente tenho visto, mas que todos nós temos visto no papel da mulher no agronegócio brasileiro. E também dividir algumas coisas que a Bayer tem feito nesse sentido, tanto externamente quanto internamente. Bom, eu comecei nesse setor há quase 18 anos atrás. Quem, já de me ouvir falar em alguma outra vez, ou quem já conhece um pouquinho mais da história, eu sempre na área comercial, então, nesses 18 anos, diferentes posições na área de vendas, na área de marketing, gerenciamento de produto, no Brasil, na América Latina, e sempre sim num ambiente bastante masculino. Eu comecei a minha carreira no Rio Grande do Sul, e naquele momento a gente talvez não tinha uma representatividade feminina, talvez não, certamente não tinha uma representatividade feminina como nós temos hoje. Então, de fato, é um avanço e é uma evolução muito grande quando a gente vê alguns dos números mais recentes do papel da mulher no agronegócio e do quanto ela hoje representa e movimenta esse setor tão importante da nossa economia. Eu sou agrônoma de formação, então para mim é sempre um prazer poder falar do espaço que não só eu, mas tantas mulheres ocupamos hoje no agro brasileiro. Dividindo com vocês alguns números, e acho que é importante, às vezes a gente trazer alguns dados para essa conversa. Dados de mais ou menos 2017, do IBGE, fala que hoje, de cada 10 propriedades rurais, 2 são lideradas por uma mulher. Então, a gente fala aí de 20% da liderança feminina à frente das propriedades. E esse número ele é ainda maior. Considerar as mulheres que colideram as propriedades rurais com os seus esposos, maridos, filhos,
esse número chega até 35%. Então, sem dúvida nenhuma, né, para mim, quando eu olho até a minha história pessoal nesses quase 20 anos, né, 18 anos agora, é um avanço fantástico, né? Hoje, de fato, a mulher ela ocupa um espaço de muita representatividade em todos os setores da agropecuária, da cadeia de valor. Não é uma questão só da indústria, isso é sim uma realidade da porteira para dentro. E entendendo essa dinâmica, a Bayer ela acredita muito no poder da diversidade, no poder não só da diversidade, mas da inclusão dessa diversidade na mesa, nas discussões, nas tomadas de decisão, para que a gente possa buscar soluções para os nossos problemas que cada dia são mais complexos, né? Não só no setor agropecuário, mas também no nosso setor. E, claro, quando a gente fala de inclusão e diversidade, a questão de gênero ela é um pedaço só dessa conversa, ela não é toda a conversa. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade com vocês aqui hoje e dividir algumas das ações, algumas das iniciativas que nós temos como companhia, olhando a questão da inclusão e diversidade de gênero. E uma ação, uma iniciativa que a gente tem um carinho muito grande internamente é o Prêmio Mulheres do Agro. Talvez muitos de vocês conheçam. É uma iniciativa que ela foi idealizada e ela é trabalhada em conjunto com a ABAG, com a Associação Brasileira do Agronegócio. Ela começou em 2018, então esse ano a gente chega na 4ª edição do prêmio. E desde lá, nós já tivemos mais de 550 produtoras contando suas histórias, trazendo à tona e compartilhando as suas histórias de sucesso, as suas histórias de gestão, o que elas têm feito para mudar e para transformar a agricultura brasileira. E esse prêmio, essa iniciativa, ele tem alguns objetivos. Alguns objetivos são valorizar o protagonismo feminino, reconhecer a contribuição da mulher em toda a cadeia hoje do agronegócio, da agropecuária brasileira, e disseminar também boas práticas agrícolas, porque no final do dia a gente está falando sobre gestão, né? E não é unicamente sobre diversidade, sobre o papel da mulher, mas sobre práticas de gestão que são extremamente importantes para que o nosso agro seja cada dia mais eficiente. E, inclusive, o tema desse prêmio é Gestão Inovadora e Sustentável, para que a gente possa trazer essas histórias e conectar o protagonismo feminino com ações de gestão sustentável, com foco em pilar econômico, social e ambiental. E o prêmio ele ganhou ainda mais reforço. Junto com esse prêmio, a gente também lançou uma iniciativa chamada o Grupo de Embaixadoras do Prêmio Mulheres do Agro. E neste ano, a gente está contando com um time de mulheres que são todas as vencedoras do prêmio de 2020. O objetivo de ter essas embaixadoras é que essas mulheres elas possam contar bem as suas histórias, que inclusive foram as histórias boas do último ano, e através disso incentivar com que cada vez mais e mais mulheres tenham esse lugar de fala, ocupem esse espaço e possam também contar a sua história de sucesso, a sua história de gestão e de inovação no nosso setor. Então, esse ano a gente chega na 4ª edição, um momento muito especial para todos nós, não só para a Bayer, para a ABAG também, que participa com a gente desse prêmio, e a gente espera que a gente tenha muitas mais mulheres podendo ocupar esse lugar de fala no agronegócio brasileiro. Mas a gente também tem uma série de iniciativas internamente, né? A gente acredita que, claro, como empresa líder do setor, a gente tem o papel de mover esse ecossistema, de ser a empresa que, sempre que possível, lidera muitas dessas iniciativas, mas a gente também tem um compromisso importante. O compromisso que a Bayer assumiu, e esse é um compromisso público, é de que até 2030, globalmente, a gente tenha nas nossas posições de liderança a mesma quantidade de mulheres e homens. Esse é um compromisso bastante ambicioso. No círculo de liderança do grupo, que ele é composto por 540 executivos ao redor do mundo, a gente espera chegar em pelo menos 1/3 de liderança feminina já em 2025. Hoje, só para vocês terem um parâmetro, esse número é de 23%. E em cargos de liderança
no mundo como um todo, nós estamos próximo de 40%, 37%. E é esse número que a gente quer elevar até metade da liderança no final dessa década. E, além disso, a gente sempre fica muito atento com momentos importantes e momentos que são, geralmente, momentos de muito desafio para as mulheres quando elas têm uma atividade profissional. Os momentos é o retorno da licença maternidade. E a gente reduziu a rotatividade de colaboradoras após o retorno da licença maternidade de 33%, era o nosso número em 2016, para 11%. Ou seja, a gente realmente busca trabalhar nesses momentos de maior desafio, de maior estresse para as mulheres, quando elas conciliam a sua vida pessoal, a sua vida profissional, para que esse retorno ele seja o mais tranquilo possível, reconhecendo que é um momento muito especial da vida de qualquer mulher. Em 2017 também nós nos tornamos signatários do princípio de empoderamento das mulheres e além de também fazer parte do movimento He4She, que busca nada mais, nada menos do que equidade de gênero no mercado de trabalho. Uma outra iniciativa muito bacana, interna, em 2020, essa iniciativa é bastante recente, nós lançamos a plataforma Tina, e essa plataforma ela atua no atendimento, acolhimento, acompanhamento das colaboradoras que sofrem tipo de violência, através de um sistema que ele é de fácil acesso, ele é seguro, e ele cria um ambiente para que as mulheres possam se comunicar e para que elas tenham apoio psicológico, assistência social, no que for necessário. A gente sabe que a pandemia, infelizmente, ela trouxe à tona muito do desafio da violência doméstica, e atento a isso, atento a essa triste realidade, a gente lançou essa plataforma, e é uma plataforma que a gente tem muito orgulho de trabalhar dentro da Bayer. E, por fim, pessoal, acho que trazendo, né, um pouco, falamos externamente, falamos do que a Bayer tenta colaborar nesse ecossistema, de algumas das nossas políticas internas, que talvez pode servir de referência, de benchmark para algumas empresas, para algumas pessoas que também queiram, né, investir e colocar um pouco mais de energia nesse nosso desafio de equidade de gênero. E lembrando, né, esse é um pedaço da nossa diversidade como sociedade, como empresa, como setor. Eu queria trazer também o papel da mulher no agro, né? Eu acho que resgatar um pouco do que eu comentei no início, e aí é uma questão muito pessoal, mas eu acredito que todos nós que atuamos no agro hoje também temos esse desejo, né? Nós acreditamos, de fato, que o poder da diversidade ele é muito forte. E eu acho que as mulheres do agro, eu e tantas outras colegas, dentro da porteira, fora da porteira, em diferentes cadeias do agronegócio, nós temos uma missão coletiva que é de promover uma agropecuária mais diversa, mais inclusiva, e por isso a gente estimula a ocupar mais espaços no setor, para que essas mulheres sejam mais presentes, mais vocais. Eu falei e compartilhei com vocês do Prêmio Mulheres do Agro, porque ele vem com esse objetivo, né? Cada vez mais a gente tornar o ambiente onde nós atuamos, mas mais do que isso, a sociedade onde nós vivemos, onde a gente possa, sim, ter inclusão, ter diversidade e ter a nossa melhor versão para trazer e contribuir para que essa agropecuária seja sendo o sucesso que é no Brasil e no mundo. Suas palavras são inspiradoras, Malu. Obrigada mais uma vez por sua participação. Adriana, eu que agradeço. Foi um enorme prazer participar com vocês. Um grande abraço. Vitória, agora é com você. Obrigada, Adriana. Agora é hora de agradecer às nossas patrocinadoras Masters. Obrigada à Ubifol, multinacional de Uberaba, que completou 36 anos no mês de agosto e conta com profissionais especializados. Assistência técnica de qualidade, processos de vendas consultivos e bem estruturados, além de um relacionamento diferenciado. Possui modernas e eficientes soluções especiais para o manejo da cana-de-açúcar. Ubifol, excelência em nutrição vegetal. Agradecemos também a Smart Breeder, conosco estreando nesta edição. A usina Coruripe, parceira de longa data, e a Copert. Vamos agora aos VTs. No campo, a vida segue seu curso em constante transformação.
Para plantar com responsabilidade e produtividade, precisamos observar e respeitar cada detalhe desse ciclo. Com pesquisa e tecnologia de ponta em defensivos biológicos, podemos dar mais vida às nossas lavouras, construindo hoje a agricultura que queremos para o nosso futuro. Coopert Brasil 10 anos, tecnologia viva que transforma o campo. Plantar, colher, compartilhar, preservar, respeitar, inovar e produzir energia para a vida. Essa é a usina Coruripe, uma empresa moderna que usa alta tecnologia em seus processos, valoriza as pessoas e atua em harmonia com o meio ambiente. Uma pequena usina fundada em 1925, hoje é uma das maiores produtoras sucroenergéticas do Brasil. Possui capacidade de processamento de 15 milhões de toneladas de cana em suas 5 unidades industriais, uma em Alagoas e 4 em Minas Gerais. A usina Coruripe é pioneira em vários processos e trabalha com inovação e dinamismo entre seus princípios. No campo, na indústria de fabricação de açúcar e álcool e na cogeração de energia elétrica, possui equipamentos modernos e rigorosos padrões que garantem a produção com qualidade, segurança e sustentabilidade. Usina Coruripe, produzindo energia para o futuro, produzindo energia para a vida. Como já dissemos, é crescente o número de mulheres no campo. Seja como agricultoras, pecuaristas, executivas de empresas, empreendedoras e pesquisadoras, a mulher vem ocupando seu espaço no agribusiness. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, os avanços na tecnologia são outro fator que explica essa ascensão. E um estudo da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, nos diz que as mulheres são bem mais propensas a adotar tecnologias no campo. E a consequência disso é uma evolução mais rápida no processo, já que novos estudos e técnicas são desenvolvidos a cada dia. Então, para conversar conosco sobre a força da mulher no agro e sobre o futuro do melhoramento genético da cana, Luciana Castellani, gerente de melhoramento genético do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira. Boa noite, Luciana. Uma satisfação imensa ter você com a gente nesse programa especial das mulheres do agro. Boa noite, Adriana. Muito obrigada aí à equipe do Mega Cana pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Bom, Luciana, para a gente começar, a gente gostaria de saber, então, na sua opinião, por que a presença da mulher no agronegócio está fazendo tanta diferença? Sim, eu acredito muito nos resultados que as mulheres têm realmente entregado nas empresas, seja ela pública, seja ela privada, não somente pela competência técnica adquirida na atuação da mulher hoje na agropecuária, na agricultura e na pecuária, né? Como também em algumas habilidades hoje, né, adquiridas pela mulher em saber lidar com diferentes temas e, ao mesmo tempo, usar essa habilidade ali para identificar oportunidades dentro da companhia e lidar melhor com os diferentes perfis dos profissionais hoje que estão interagindo com todo dentro do setor, né? Ter um olhar bem perspicaz ali mesmo, né? Tem coisas que a mulher tira de letra, né, Luciana? Agora vamos falar, então, do futuro do melhoramento genético, né? Quais são as estratégias do programa de melhoramento do CTC para enfrentar os principais desafios futuros do setor sucroenergético? Certo. Então, Adriana, o CTC ele é uma empresa de biotecnologia e inovação, que tem como propósito desenvolver variedades de cana-de-açúcar superiores, altamente produtivas, adaptadas a diferentes regiões do Brasil e resistentes às principais doenças da cana-de-açúcar, né? E diante desse cenário, né, o CTC, o programa de melhoramento do CTC, ele propõe a utilização de tecnologias inovadoras para conseguir alcançar esses objetivos.
As principais tecnologias hoje aplicadas no programa de melhoramento inicia desde da captação da variabilidade genética hoje, que nós temos no nosso banco de hemoplasma. O CTC ele é detentor de um dos maiores bancos de hemoplasma do mundo, contendo mais de 5.000 acessos, é uma biodiversidade extremamente rica, e o programa de melhoramento ele explora essa biodiversidade, selecionando materiais extremamente com alto potencial para serem utilizados em cruzamentos para a obtenção aí dos clones superiores no programa de melhoramento. Então, a gente utiliza ferramentas estatísticas que têm a capacidade de analisar um banco de dados fenotípico histórico. No CTC é um centro de tecnologia de mais de 50 anos, então a gente tem um banco de dados extremamente rico que nos permite olhar para todo esse conteúdo, né, de avaliações fenotípicas em campo para predizer o que nós temos de melhor para utilizar como genitores, que são as estimativas dos breeding values, e iniciar o programa de melhoramento. Então, tudo inicia já com tecnologias no início do programa, e durante o programa de melhoramento, durante o processo de seleção dos clones promissores, o CTC ele é o pioneiro na implementação da seleção genômica. O que seria isso, né? Além do CTC olhar, né, os dados fenotípicos, que seria toda a parte de avaliação de tonelada de cana por hectare, de análises tecnológicas de conteúdo de açúcar, o CTC ele vai além, né? Ele olha também o genoma da cana para identificar marcadores que nos permite predizer aqueles melhores clones para as características de interesse, que seriam as características de tonelada de açúcar por hectare. Então, são tecnologias que nós estamos implementando no programa, além de outras iniciativas, como, por exemplo, implementar tecnologias de fenotipagem por imagens. Hoje nós já temos implementados no nosso programa seleção por imagem, a gente quantifica os nossos clones, né, todas as fases de desenvolvimento, utilizando drones para conseguir identificar novas características além daquelas que nos permitem avaliar visualmente. Então, vem por imagem, quantifica os nossos clones e a gente consegue, de forma mais eficiente, selecionar os clones promissores, identificando características, por exemplo, atrelado aos estresses que podem estar acontecendo, por exemplo, durante um período de avaliação de um experimento. E também outras, né, tecnologias atreladas a screenings de doença. O CTC é extremamente rigoroso na seleção dos clones promissores do programa, porque além de desenvolvermos, estarmos focados na produtividade, nós também temos que desenvolver variedades resistentes às principais doenças. Então, são as principais tecnologias hoje que são aplicadas no programa e que, para que a gente possa entregar aí variedades extremamente produtivas e adaptadas aí para diferentes regionais do Brasil. Muito trabalho, muita pesquisa, né? Maravilhoso esse trabalho do CTC. Sim. Luciana, e com essas estratégias... Programa... Pode prosseguir, por favor. Hoje, nosso programa ele dura 8 anos, desde dos cruzamentos que inicia, né, na Bahia, em Camamu, com os nossos bancos de hemoplasma. São 8 anos para se desenvolver uma variedade de cana. Já é um período extremamente reduzido quando a gente compara com outras empresas e outros programas de melhoramento do mundo, né, que está em torno aí de 12, 15 anos para se desenvolver uma variedade. Por isso que todas essas tecnologias que eu comentei, elas são extremamente importantes para que num ciclo de 8 anos a gente consiga entregar variedades superiores. Luciana, e com essas estratégias que você apresenta para a gente, né, e que estão sendo propostas, o que vem por aí em termos de potenciais variedades do CTC? Legal.
Bom, a gente já estamos, né, durante nossas etapas ali de seleção do programa, nós já temos variedades aí em avaliação, clones, né, superiores aí, com 20% de produtividade em relação aos nossos padrões. E o que seriam esses padrões, né? O que nós comparamos, utilizamos como referências nos nossos experimentos de seleção? São as variedades da série 9000, que são as variedades hoje que já entregam uma alta produtividade no mercado. Nós estamos falando aí de 12,5 toneladas de açúcar por hectare, que já é elevado quando a gente compara com outras variedades que tem no mercado. Mas nós já temos aí no programa materiais vindo com 20% superior em termos de produtividade. Mas temos uma projeção com todas essas iniciativas que estão aí ao caminho, né, já implementado. Nós temos projeção aí de alcançarmos até 40% de superioridade em relação à série 9000. Nós estamos falando aí de realmente sair de um patamar de 12,5 para 16, 17 toneladas de açúcar por hectare. Essa é a nossa projeção e é algo que a gente já está vendo aí no nosso programa, já com os resultados que a gente já está avaliando aí dos clones que estão sendo avaliados. E, Luciana, qual que é a importância das variedades do CTC para a redução dos impactos ambientais? Legal. Bom, Adriana, como eu comentei em todas as suas perguntas, né, o foco do CTC é o aumento de produtividade, né? Consequentemente, quando a gente fala aumento de produtividade no campo, significa maior rendimento na mesma área plantada, né? Então, isso significa que a gente vai demandar menos recursos ambientais e, consequentemente, maior sustentabilidade ali para o setor. E não podemos deixar de comentar, né, sobre a biotecnologia, né? O CTC ele é o pioneiro na tecnologia BT em cana-de-açúcar. Hoje já há 4 variedades aí lançadas comercialmente, que traz essa tecnologia da proteção da nossa variedade comercial, a broca, né, no caso, resistência à broca, que traz aí já a questão da redução da aplicação dos defensivos agrícolas para controle da broca e, consequentemente, isso vai reduzir aí a emissão de CO2 com a redução das operações aí para aplicação dos produtos químicos. Então, são tecnologias que estão diretamente relacionadas aí à redução dos impactos ambientais. Olha, Luciana, como eu disse, né? Vou repetir, trabalho importantíssimo do CTC, de olho aí no futuro desse setor, na produção da cana, né? A gente gostaria muito de te agradecer por estar com a gente aqui, por ter aceito o nosso convite. Parabéns pelo belo trabalho desenvolvido aí. Cada vez mais sucesso para você, viu? Muito obrigada a todos aí por esse momento, agradecer aí ao CTC pela oportunidade e por estar aqui representando a todas as mulheres do agro. Nós é que agradecemos. Muito boa noite. Gente, nós vamos a mais um intervalo e voltamos daqui a pouco com mais um episódio de O Açúcar Não é o Vilão. Oh, meus amigos do agronegócio, beleza? Aí aqui é o Mato Grosso, eu já sou parceiro da Copercana, graças a Deus sou muito bem atendido e recomendo a você procurar a Copercana em Sertãozinho. Um forte abraço do Mato Grosso, costuma com nós. Mais que notícias ou números soltos, são resultados comprovados que o açúcar é uma das engrenagens que fomenta e mantém a economia do país em movimento.
Chegou a hora do 5º episódio da nossa websérie O Açúcar Não é o Vilão. Sob o oferecimento das usinas Coruripe, Delta, Olho d'Água, Petribu, Japungu, Serra Grande, BP Bung, Santo Ângelo, Santa Terezinha e CMAA. Gente, eu tive um bate-papo bem interessante com a doutora Renata e o personal trainer Vinícius Braga sobre o fracasso das dietas restritivas e o ganho de peso no longo prazo. Eles explicaram sobre dietas, estilo de vida e muitos mitos e verdades que permeiam esse assunto. Confira aí. Boa noite, doutora Renata. Boa noite, Vinícius. Obrigada por estarem com a gente mais uma vez. Vou começar com a doutora Renata. Tem gente que já sofre um arrepio só de ouvir a palavra dieta. Não tem que ter medo dessa palavra, né? Explica pra gente por quê, doutora. Não, Adriana, a gente não precisa ter medo da palavra dieta, até porque a palavra dieta, ela vem do latim e ela significa modo de vida. Então, hoje, tanto se fala sobre o estilo de vida saudável, né? Então, é a dieta. Você seguir uma dieta, você ter um planejamento alimentar, você ter equilíbrio, não tem problema nenhum. A gente precisa desmistificar os nomes até para que a gente consiga ter um equilíbrio alimentar. Então, quando a gente fala de uma dieta restritiva, ela não está equilibrada, ela não está saudável o suficiente para a gente. Exatamente. Então, neste caso, o problema está no segundo nome, né? Então, quando a gente tem uma restrição em excesso, isso que gera ou pode ocasionar episódios compulsivos, episódios de exagero alimentar, porque a pessoa está restringindo muito algum determinado alimento. Vinícius, a gente vem percebendo ao longo da nossa websérie que a palavra-chave é o equilíbrio. E equilíbrio também entre a alimentação e essa queima depois com a atividade física, né? Como é que fica aí nessa história os exercícios de cardio? São os mais recomendados? A gente não pode abrir mão dele mesmo? Bom, tudo é um equilíbrio, né? É aquela coisa, os exercícios de cardio queimam muito? Queima, mas nada melhor também do que conciliar com alguns exercícios de alta intensidade ou até mesmo de força. Dentro desses exercícios de cardio, eu gosto de estar também compartilhando com vocês que as pessoas podem ficar à vontade e fazer aqueles exercícios que elas gostam, sendo no mínimo 30 minutos de atividade. Um deles seria uma natação, uma caminhada alternando com um trotezinho, andar de bicicleta que seja, fazer uma aula de dança que acaba sendo um exercício de cardio que queima bastante. Então vai do gosto de cada um. Mas tem que ter uma frequência aí, né? Com certeza. Falamos de equilíbrio, de estilo de vida, e quando a gente fala de alimentação, de exercício, tem muito mito e muita verdade que envolve isso aí. A gente está falando na nossa websérie que o açúcar não é o vilão. Açúcar e adoçante. Existe aí nessa dupla um que seja melhor, o adoçante é vilão? Como é que é essa história, doutora? Sim. Vamos falar aqui para pessoas saudáveis. Então, eu estou me reportando para pessoas que não têm nenhum tipo de doença crônica, como diabetes, certo? Então, é melhor você optar pelo consumo de açúcar do que pelo exagero do adoçante. O adoçante, ele adoça muito mais do que o açúcar. Então, o nosso paladar, ele fica treinado a esse excesso de doce. E quando a gente vai consumir o açúcar novamente, a gente acaba consumindo dobrado. Então, a gente acaba tendo excesso de 2 componentes aí, tanto do açúcar quanto do adoçante. E aqui a gente falou o tempo todo sobre equilíbrio. Por isso que é importante, se você não tem nenhum tipo de doença crônica, se você simplesmente quer ter uma alimentação saudável e equilibrada, é muito mais válido você controlar o consumo do açúcar, consumir em pequenas quantidades. Eu brinco que a gente tem que escolher as batalhas. Se o seu favorito é o brigadeiro, come o brigadeiro, né? Então você escolhe as suas batalhas, come o que está com vontade, em pequenas porções, não precisa ficar com a consciência pesada e não precisa ficar
se enchendo de adoçante. No caso dos exercícios, é um mito, então, a gente já percebeu, né, que eliminar o açúcar, comecei a fazer uma atividade física, vou abolir o açúcar da minha dieta. É um mito. É um mito, a verdade é essa, porque querendo, ou não, nós precisamos de energia e precisamos também repor a energia. É ele que nos fornece isso. Vou dar um exemplo muito básico, simples, que hoje em dia o número de ciclistas no Brasil cresceu muito de acordo com essa pandemia, né? E que ninguém pedala hoje menos que 20 quilômetros. Então, aquelas pessoas que já estão acostumadas, bem treinadas e pedalam acima de 50, 60, 70 quilômetros, elas precisam do açúcar durante o pedal. Tá aí, então, e a gente pensando que, né, tinha que deixar ele de lado. Não. Existe mais algum mito que as pessoas que a senhora atende, né, chegam lá com uma visão completamente deturpada a respeito de algum alimento? Existe, mas eu acho que é válido eu dar uma dica aqui sobre esse consumo de açúcar, que também não deixa de ser um mito e uma verdade. Quando você for consumir o seu açúcar, dê preferência para consumir depois de uma grande refeição. Porque logo depois do almoço, depois do jantar, a gente está fazendo digestão ali de vários nutrientes. Então, eu tenho a fibra que eu consumi na salada, nos legumes. Eu tenho o carboidrato, que é um carboidrato complexo, né, de outros macronutrientes, então do arroz, de outros alimentos, desculpe, do arroz, do feijão, e a carne, que tem ali proteína e gordura. Ou seja, o seu açúcar, o seu pedaço de pudim, o seu brigadeiro, logo depois ali da grande refeição, ele tem uma digestibilidade melhor. Então, talvez fique uma dica aí para o pessoal, ao invés de deixar para comer o açúcar no meio da tarde, sozinho, né, que a gente vai ter um pico de glicose, um pico de insulina, deixa para comer depois de uma grande refeição, que aí a digestão vai tudo junto. É mito que a sobremesa é que vai nos engordar, então. É mito. Vamos falar de outro mito? Muita gente fala assim, olha, para haver essa queima na atividade física, tem que investir na musculação e só na musculação. É mito ou é verdade? É mito, né? Bom, vai de cada pessoa. Tem gente que consegue queimar mais num treino de força, na musculação. Tem gente que consegue queimar mais num treino de cardio, no aeróbico. Só que uma dica que eu dou para vocês é, se puderem, conciliem os dois. Faça, nem que seja metade do treino de força e a outra metade a parte aeróbica. Ou, se der, treine 2 períodos do dia, nem que seja meia hora de aeróbico no seu dia e a outra meia hora na musculação. Porque quando você concilia os dois, o resultado é melhor, o resultado é mais rápido, principalmente para o gasto calórico. Tá aí, então, excelentes dicas. Esse assunto rende muito, a gente ficaria aqui longe. muito mais tempo, mas por hoje agradeço a participação de vocês. Obrigada, boa noite. E olha só, pessoal, essas dicas e esclarecimentos importantíssimos, vamos colocar na nossa rotina a partir de agora, tudo que a gente está aprendendo na nossa websérie. Sabia que o etanol ajuda a reduzir 89% da emissão dos gases do efeito estufa? Etanol vem da cana-de-açúcar e contribui para a qualidade do ar. Por isso, onde tem cana, tem energia, tem FMC. Sabia que a biomassa é uma fonte sustentável de energia elétrica? Ela emite 14 vezes menos CO2 do que as fontes fósseis. Biomassa é bioeletricidade, é cana-de-açúcar. Por isso, onde tem cana, tem energia, tem FMC. Sabia que a FMC é uma das grandes parceiras da cana-de-açúcar no Brasil? Estamos juntos do produtor buscando novas tecnologias e serviços para o melhor manejo e desenvolvimento do setor. Afinal, cana é a cultura do Brasil que nunca para. Onde tem cana, tem energia, tem FMC.
Oi, gente! Tô de volta para mais um Portal Megacana com as notícias que movimentam o mercado sucroenergético. De acordo com os dados apresentados pelo Centro de Cana do IAC, o setor sucroenergético investiu em 2020 cerca de 228 milhões em prevenção e combate a incêndios numa área levantada de 3,2 milhões de hectares. Com base nesses números, em relação aos 10 milhões de hectares de canaviais espalhados pelo Brasil, o investimento total deve figurar em torno de 690 milhões de reais. Com cerca de 23% da área rural do país sem acesso à internet, o agronegócio brasileiro espera que o 5G impulsione a conectividade do campo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, previu ontem que o setor será o mais beneficiado pela implantação da nova tecnologia no Brasil. Faria afirmou ainda que a implementação da rede não é um projeto do presidente Jair Bolsonaro, mas um projeto do país para colocar o Brasil em condições de competitividade com outros players. Veja as matérias completas no portal megacana.com.br, atualizado todos os dias para você ficar por dentro de tudo que acontece no setor. A gente volta já já. É um grande prazer estar com vocês. Sou Rodrigo de Miranda, diretor da Plant Healthcare, PHC Brasil, e desde 2018 vem junto com a Coplacana oferecendo uma extraordinária tecnologia para ajudar você, agricultor, a romper as barreiras da produtividade com sustentabilidade. A PHC Brasil e a Coplacana estão sempre ao seu lado para que você trabalhe com segurança e tenha uma farta colheita. Conte com a gente. Trabalho na usina Furlan, responsável por pesquisa e desenvolvimento. 4 anos atrás eu conheci o H2Copa, fizemos avaliações, colocamos junto com nossos produtos que a gente utiliza no plantio. Percebemos que melhorou o desenvolvimento da planta. A gente usa no plantio, a gente usa no corte de soqueira e usamos também na folha. Percebemos que agregou valor, agregou produtividade. Praticamente 100% da nossa área hoje tem H2Copa. Estamos trabalhando para que não falte alimento, combustível e energia para o Paraná, para o Brasil e para o mundo. E para fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, no painel Inovação à Vista, está aqui conosco Raquel Rezende. Raquel é zootecnista, administradora de empresas com MBA em Marketing e mestrado em Inovação Tecnológica. Em seu vasto currículo, soma a atual vice-presidência da RMI, Rede Mineira de Inovação, e a diretoria da RR Nova. Raquel vai bater um papo comigo sobre a importância da inovação no agro, startups, inovação aberta e sobre como as grandes empresas do agro e os produtores têm se beneficiado da interação com as agritechs. Muito obrigada, Raquel, por ter aceito o nosso convite. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, Adriana. Raquel, então para a gente começar, é indiscutível, né, o avanço tecnológico no agronegócio, que é o maior PIB do Brasil. E eu queria saber de você, você avalia que foi justamente aí essa tríade, né, inovação, tecnologia e empreendedorismo, que fizeram o agro se manter ainda mais firme durante esse período de pandemia? Com certeza, o produtor rural é um ser pioneiro, criativo em tudo que faz. E o agro sempre teve essa importância para o Brasil. Lógico que a tecnologia, a agricultura de precisão, a zootecnia de precisão, a conectividade que hoje existe no campo, ajudaram a contribuir bastante para isso. E o agro não para, né, Adriana? O agro sempre vai inovar e sempre vai estar na mesa de todos os brasileiros. Então, com certeza, foi muito importante, sim. Se a gente não tivesse tão desenvolvido, né, nesse setor aí, em termos tecnológicos, talvez os efeitos da pandemia teriam sido outros, né, Raquel? Olha só, Raquel foi responsável pela criação do Hub Celeiro, que hoje é o Centro Tecnológico da FASU. Raquel, o que motivou a criação, né, desse centro e qual a importância para o agro? E aproveitando aí a deixa, conta para a gente também sobre a startup Zebu Valley. Bom, então o Hub Celeiro
nasceu da necessidade de nós termos um espaço de conexão para a inovação no agro. Então, a gente tem muito conhecimento produzido na cidade de Uberaba. Ele foi idealizado pela FASU, então, especialmente na FASU e para os parceiros da FASU, com os produtores rurais e com os grandes players do agro. O celeiro foi criado para conectar quem tem uma demanda com quem tem a tecnologia. E hoje ele é o centro tecnológico da FASU. Quanto ao ecossistema Zebu Valley, é um conjunto de entidades públicas e privadas que se reúne e que troca e compartilha informações. Hoje nós temos mais de 40 startups participantes do ecossistema Zebu Valley e muitas delas são da área do agro. E a gente fala, né, alguns termos, startups, que muita gente às vezes fica meio perdida. Mas o que é isso, né? Então, conta pra gente, o que é inovação aberta? Inovação aberta, Adriana, é o que as organizações praticam quando elas vão buscar conhecimento externo. Então, se uma empresa, se um grande grupo, se um produtor rural busca inovação de fora do seu universo, seja numa universidade, seja com profissionais, seja com o mercado externo, e ele leva esse conhecimento para dentro da sua empresa, ele leva oxigenação. Então, a inovação aberta é quando a empresa rural, ela abre as portas para vir ideias de fora. Isso é inovação aberta. E aí a gente já pega aqui uma carona na próxima pergunta. Como é que as grandes empresas do agro, né, e os produtores têm se beneficiado dessa interação com as agritechs no Brasil, também conhecidas como AgTechs, né? Estão se beneficiando e muito. Como eu disse, tem muito conhecimento aí disponível para todos nós. Quando uma empresa busca interagir com essas agritechs, além dela conseguir desenvolver um produto ou um serviço mais eficaz, ela também consegue baratear seus custos, ela consegue otimizar seus recursos, ela consegue competitividade. Então, buscar conhecimento, buscar uma startup, uma agritech, que já tem uma solução pronta, que vai ser absorvida pelo seu negócio, economiza tempo, economiza dinheiro, traz ideias novas e movimenta o mercado. E você percebe que essa procura vem aumentando com o passar dos anos? Muito, aumentando muito. A gente assiste pelo Brasil, do sul ao norte, a criação de hubs de agritechs, né? Uberaba já tem um, que é o Celeiro, agora Centro Tecnológico. A gente vê casos muito interessantes em Piracicaba, Londrina, Nordeste também, e acredito que isso vai só aumentar. Tomara, como você disse, o agro não para, inovação também não, né? E é sempre muito bem-vinda nesse setor, né? Exatamente. A inovação acompanha, o agro é inovação. Muito obrigada pela sua participação aqui, um prazer tê-la conosco nessa noite. Até a próxima, boa noite. Boa noite, obrigada. Gente, chegamos ao final de mais um Mega Cana TV. Hoje feito especialmente por e para as mulheres do agro. Agradeço a todas e todos que aqui estiveram presentes, a você que nos acompanhou e também a todas as empresas patrocinadoras da Mega Cana Tech Show 2021. Obrigada a Cooper Tubifol, Usina Coruripe e Smart Breeder, nossos patrocinadores master. Obrigada também a BASF, Cooper Cana, Bayer, FMC, H2 Copla, Copla Cana e todas as demais parceiras deste programa. Vale ressaltar que a Mega Cana, através da Cana Campo e a Ciamig, tem angariado doações para o combate à Covid-19, que serão entregues às cidades de Pirajuba e Campo Florido. É isso aí, Dri. E não se esqueça, até o dia 9 de dezembro, muita coisa boa vai passar por aqui no Mega Cana TV, todas as quintas-feiras, sempre às 19 horas. Fiquem ligados em nossas redes sociais e no portal megacana.com.br para acompanhar todas as novidades do setor e tudo o que acontece e acontecerá aqui no Mega Cana TV. E para a próxima quinta-feira, 30 de setembro, teremos o Balcão de Negócios. Todas as nossas patrocinadoras apresentarão seus produtos para venda. Fique ligado, hein? Você não pode perder a oportunidade de fechar um belo negócio. Isso mesmo, Dri. E além do balcão de negócios, teremos também dicas do mercado agribusiness com Tejon, a estreia do painel Empreender no Campo, em parceria com a PCG, e o futuro do melhoramento genético da cana com o IAC.
uma análise do mercado financeiro com Fernando Ferreira, da XP Investimentos, e mais um episódio de O Açúcar Não é o Vilão. E ainda tem o painel Noite dos Produtores, tá imperdível. Tá imperdível mesmo, gente. Fiquem de olho, então. Obrigada pela companhia hoje. Até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Mega Cana Tech Show 2021. Um oferecimento de Ubifol, Copert, Usina Coruripe, Smart Breeder, Solis, Ciamig, Cana Campo.